Olá, alunos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a apuração do resultado do exercício. É o momento onde vamos apurar se a empresa teve lucro ou prejuízo. Bora para a aula. Então, uma das formas de termos variação do patrimônio líquido é uma principal aí que a maioria já até tem em mente, é um dos primeiros lançamentos que a gente aprende, que é o investimento do sócio, né, o capital social. E a segunda forma muito comum também, que muita gente tem em mente, é a apuração do resultado. É muito comum nessa apuração do resultado, para as pessoas que estão começando a estudar contabilidade, confundir a apuração do resultado do exercício, que a gente vai chamar de ARE, né? Vai abreviar para nomenclatura ARE, e a DRE. A DRE é uma demonstração, é uma forma de eu apresentar o meu resultado do exercício. Ela vai ter uma característica própria, ela vai ter uma formatação própria. O ARE, ele é uma apuração do resultado, eu vou estar apurando o resultado da minha empresa. Então ele é mais voltado para o público interno, ele é mais voltado para o pessoal da contabilidade da empresa. Já a DRE, ela tem mais uma característica e uma formatação voltada para público externo, né? É uma forma da gente apresentar ali os principais valores, as principais receitas, as principais despesas, para dar uma visão ao público externo do resultado da sua empresa. Então, vamos fazer essa distinção que às vezes realmente as pessoas confundem o ARE com a DRE. Então, hoje eu vou falar sobre o ARE. Para eu falar sobre o ARE, nós temos que falar sobre as contas de despesas e receitas. Nós temos várias contas de despesas e receitas. Aqui eu estou trazendo duas principais, que é a conta do CMV, que ela tem uma característica de despesa, e a conta da receita, que é a receita de venda. É uma conta muito importante aí quando a gente trabalha com empresas comerciais. O que eu estou fazendo para a conta de receita de venda e para o CMV, o mesmo vale para todas as contas de despesa e o mesmo vale para todas as contas de receita. A lógica que difere das contas de resultado para as contas de patrimônio é que eu vou ao longo do exercício, ao longo do ano, alimentando essas minhas contas de receita. Então, fiz uma venda, vou ter lá mais uma receita de venda. Fiz outra venda, vou ter lá outra receita de venda. Fiz mais uma venda, vou ter lá outra receita de venda. E o mesmo nas contas de despesa, como o CMV. Então, vendi uma mercadoria, saiu uma mercadoria, custo da mercadoria vendida. Vendi outra, num custo de 95. Vendi outra, no custo de 90. E ao longo do período, você vai somando as contas de despesa, né? E vai somando as contas de receita. Ao final do exercício, você vai ter saldos, né? Então, por exemplo, de receita de venda, no que eu trouxe aqui, eu tive um total de vendas ao longo do exercício de 370. E eu tive um total de custo da mercadoria vendida de 265. A grande questão é como eu vou apurar o lucro e prejuízo, sendo que eu tenho várias contas de receita e tenho várias contas de despesa. Então, até de uma forma lógica, né? Se não tivéssemos o ARE, vamos colocar assim, você faria isso. Você vai ter que trazer todas essas contas para uma mesma base, para um mesmo local, para você saber o seguinte: cara, eu vou ter mais receita ou mais despesa? Então, trazer todas as contas para uma única conta é o ARE. O ARE, ele é uma outra conta que é criada ao final do exercício, onde eu vou jogar todos os meus saldos de receita, todos os meus saldos de despesa. E a gente já estudou isso. Eu trabalho as minhas contas contábeis, eu somo elas, eu aumento elas e diminuo elas através de lançamentos contábeis, através de débitos, créditos. Então, por exemplo, no caso da minha receita de venda, se ela tem uma natureza credora de 370, para eu jogar esse saldo todo para a conta do ARE, eu vou debitar a minha receita de venda em 370 e vou creditar o ARE em 370.
O mesmo acontece com as minhas contas de despesa. Minhas contas de despesa têm natureza devedora. Eu vou creditar o CMV em 265 e vou debitar o ARI em 265. Percebam, as contas de receita, elas vão ter sempre natureza credora, então elas vão estar sempre à direita do ARI. E as contas de despesa vão ter sempre natureza devedora, então elas vão estar sempre à esquerda do ARI. Quando você comparar o total de receita com o total de despesa, essa diferença, esse saldo maior que tem entre um e o outro, ele vai representar um lucro ou um prejuízo. No caso aqui, como eu tenho mais crédito que débito, como eu tenho mais receita que despesa, eu já sei imediatamente que eu tenho um lucro de 105. Professor, e para onde vai esse valor? O ARI, ele vai ficar aí com esse saldo de 105? Não. Lembram lá no comecinho que as contas de receita e despesa, elas vão impactar no meu patrimônio líquido. E elas impactam no meu patrimônio líquido através de prejuízo ou lucro. Nesse caso, da mesma forma que eu fiz com as contas de receita e da mesma forma que eu fiz com as contas de despesa, eu vou fazer o mesmo com o ARI. Eu vou jogar o ARI para dentro da minha conta de lucro ou prejuízo acumulado. E aqui, da mesma forma como eu tive um saldo remanescente de 105 de crédito no ARI, eu vou debitar o ARI em 105 e vou creditar a conta de lucro ou prejuízo acumulado em 105. Como a conta de lucro ou prejuízo acumulado, ela está com saldo credor, isso quer dizer que essa conta vai tomar uma característica de lucro acumulado. Se essa conta, ao invés de ter o saldo credora, tivesse invertido e aparecesse com saldo devedor, ou seja, se eu tivesse mais despesa que receita, consequentemente, ela apareceria aqui nessa conta de lucro ou prejuízo acumulado com saldo devedor. O saldo devedor na conta de lucro ou prejuízo acumulado, ele vai representar dentro do PL prejuízo acumulado. A gente vai aparecer lá, se você olhar um balanço de uma empresa que teve prejuízo, vai estar lá apenas assim, ó, prejuízo acumulado no valor do prejuízo. Professor, eu não vejo mais nos balanços atuais a conta lucro acumulado no patrimônio líquido. Por quê? É porque a empresa não teve lucro? Como é que funciona isso? Não, a gente teve uma mudança ao longo do tempo, onde não podemos mais deixar o saldo em lucro acumulado. Esse saldo de 105, na verdade, ele vai ter que ser direcionado ou para o pagamento de dividendo, que é o pagamento dos sócios, ou para as reservas e as diversas reservas de lucro, mas isso é tema de uma outra aula em um outro momento. Tá? Então, cabe dizer que todas as contas de receita e despesa elas foram zeradas, E nesse caso aqui nós tivemos um lucro acumulado de 105, ou seja, o meu confronto de receita e despesa ele foi de 105. E exercício seguinte, ou seja, no ano seguinte, a gente faz essa apuração normalmente no final do exercício, ou seja, em 31 de dezembro. Em 1 de janeiro, a nossa conta de CMV está zerada, a nossa conta de receita está zerada, todas as contas de receita estão zeradas, todas as contas de despesas estão zeradas, porque é uma vida nova para a empresa, para ela apurar novamente o seu resultado, para ela ver e quantificar qual foi o seu resultado nesse novo ano, que ele pode ser positivo, pode ser negativo, enfim, cada ano é uma vida nova para a empresa, é uma nova tentativa dela melhorar o seu desempenho, melhorar o seu resultado. Galera, obrigado pela aula de hoje, até uma próxima e bons estudos!